Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Irmãos e irmãs, bom dia. Que bom poder estar mais uma vez com todos vocês nesta manhã de sábado, para a gente poder aprender um pouquinho mais e aprofundar os nossos conhecimentos nessa passagem do Evangelho de Jesus Cristo, narrado por São Lucas. Um evangelho muito forte, mas muito preciso para nós católicos. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: todo aquele que der testemunho de mim diante dos homens, o Filho do Homem também dará testemunho dele diante dos anjos de Deus. Mas aquele que me renegar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. Todo aquele que disser alguma coisa contra o Filho do Homem, será perdoado. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo, não será perdoado. Quando vos conduzirem diante das sinagogas, magistrados e autoridades, não fiqueis preocupados como ou com o que vos defendereis, ou com o que direis, pois nesta hora o Espírito Santo vos ensinará o que deveis dizer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Esse evangelho para nós é muito tenso, é muito profundo. Mas para nós poder entender esse pequeno texto, nós precisamos entrar no contexto, para a gente poder saber o significado com que Jesus se dirige aos seus discípulos, para poder estar dizendo isso para eles. Deus criou o mundo e tudo aquilo que nele existe, o homem também. Mas, por sua vez, o homem, com o passar do tempo, foi se desviando daquilo que era o projeto e o plano de Deus. E o mundo começou virado dos avessos. E Deus colocou então no coração de Noé para que ele fizesse então a arca, separasse os bichos para preservação e acabou com tudo. Exterminou com toda a humanidade, porque não tinha mais recurso, não tinha mais o que fazer para que as pessoas tomassem consciência e vivessem uma vida de amor, assim como era o plano e a vontade de Deus. Então Deus acabou, começou tudo de novo. Com o passar dos anos, o mundo foi se devastando novamente. O poder, a arrogância, a prepotência, a ganância, o poder das pessoas, enfim, aquilo foi virando uma bola de neve para o lado da perversidade. Então Deus fez com que Jesus, seu Filho, viesse ao mundo, viesse à terra, para que desse uma arrumada, para que ele viesse a fim de tirar o povo da escravidão do pecado, para que viesse para nos libertar. Bom, Jesus passou muito pouco tempo em nosso meio, justamente por causa da perversidade da cabeça das pessoas, dos homens, do poder, de toda a classe política da época. Então, ele ficou apenas 33 anos em nosso meio, mais precisamente os 3 anos de vida pública, no qual ele veio cumprir a sua missão como catequista, como evangelizador, para fazer com que as pessoas vivessem o amor de Deus, e não como eles estavam vivendo na época. Bom, Jesus veio, só que nesse tempo que ele conviveu com as pessoas, ele já se deu conta de que não ia conseguir fazer tudo sozinho. Tanto que ele várias vezes comentou com seus discípulos
que ele iria sofrer diante dos homens, que ele ia ser morto, pregado numa cruz e ressuscitaria no terceiro dia. Então Jesus sabia o que ia acontecer com ele. Por isso, então, ele escolhe 12 discípulos para catequizar, para ensinar, para que esses 12 discípulos, então, pudessem, como um grupo, ter uma força maior de poder levar o Evangelho, de poder levar o reino de Deus às pessoas. Porque Jesus, como homem, sozinho, ele sabia que ele não ia conseguir. Como de fato não conseguiu. Ele não usou do seu poder de Deus. Se ele tivesse usado, talvez ele não teria feito aquilo que Deus quisesse que ele viesse fazer. Mas então ele, como homem, na posição de homem, ele sentiu a necessidade de usar esse grupo de pessoas para que desse continuidade na missão que ele veio fazer aqui na Terra. Tanto que ele vem e diz que aquele que der testemunho dele, ele dará testemunho das pessoas diante de Deus. E aquele que não der testemunho dele, também ele não daria. Talvez ele já saberia também que Judas iria renegá-lo, né? A gente não se sabe aqui, não declara no Evangelho. E também ele vem dizer para os discípulos que a importância do entrosamento, da ligação com o Espírito Santo. Tanto que ele se põe, assim, vamos dizer, atrás do Espírito Santo, que ele mesmo diz: quem disser qualquer coisa contra o Filho do Homem será perdoado. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo, esse não terá perdão, não será perdoado. Por quê? Porque o Espírito Santo vai estar dentro de cada um de nós com frequência. É o Espírito Santo que nos dá a vida, é o Espírito Santo que nos dá a sabedoria, a capacidade, a decisão da gente tomar o rumo certo na nossa vida. Então veja bem, aqui no finzinho ele diz ainda, mais outra alerta: quando vos conduzirem diante da sinagoga, dos magistrados, das autoridades, não fiqueis preocupados com o que vocês vão dizer, com o que vai se defender, pois o Espírito Santo está lá para colocar as palavras certas na boca de vocês na hora certa. Então veja bem, Jesus forma esse grupo de pessoas. Jesus mostra para eles a verdade, a realidade. Muitas vezes a verdade é dura para nós. Mas se eu quero e tenho plano de seguir os passos de Jesus, eu tenho que ser realista. Independente se vai me doer ou não. É uma opção de escolha. Se eu quero ganhar o reino do céu, eu preciso a obediência em primeiro lugar. Eu preciso obedecer os mandamentos. Eu preciso obedecer aquilo que Jesus estabeleceu para mim, para que eu pudesse ganhar o reino do céu na vida futura. Então, é muito claro para nós, principalmente católicos, fazer a nossa opção de escolha. Porque não tem como a gente ficar pondo pano quente na realidade. As realidades da igreja, as normas da igreja são muito claras. Ou a gente segue, ou a gente deixa de ser católico. Não existe assim, falar assim, eu vou dar um jeitinho, eu vou... Não tem quebra-galho, não tem nada. Ou a gente toma decisão e segue aquilo que a igreja pede para a gente poder chegar aonde a gente quer. Ou a gente abandona o barco. Jesus deixa bem claro isso para eles. Lembra quando os discípulos começaram a falar para ele, nossa, essa palavra é muito dura. E começaram um sair, outro sair, outro sair, muitos abandonaram. E Jesus ainda vira para esses 12 e fala, vocês também vão querer ir ou vocês vão ficar? Então eles voltam para Jesus e falam, mestre, sua voz tem palavras de vida eterna. Nós não vamos desistir. Então esta é a palavra que nós católicos temos que ter na nossa boca. Nós não vamos desistir. Só Jesus tem palavras de vida eterna. O Evangelho, todo ele é palavra de Jesus. Todo começo diz lá, naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos. Então é Jesus ensinando.
E os discípulos passaram esse ensinamento para nós. E nós temos que levar esse ensinamento adiante. Para as pessoas que não conhecem, para os nossos filhos, para a nossa família. Essa é a missão do católico. Essa é a missão que Deus colocou sobre cada um de nós através do nosso batismo. Então, que essas palavras sejam um conhecimento a mais na nossa vida, para que nós possamos ter a certeza daquilo que queremos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Por intercessão de Maria, nossa Mãe Santíssima, abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo.